Oi, eu sou a Nena do blog Dicas da Nena. Hoje eu vou falar para vocês sobre os 3 pós brancos que envenenam a nossa saúde. E antes de começar, eu queria pedir para vocês darem um like no vídeo, compartilharem o vídeo e se inscreverem no canal, porque isso faz com que esses assuntos que você acha interessante possam ser recomendados para outras pessoas dentro do YouTube. Quanto mais o vídeo tem like, quanto mais o vídeo é compartilhado, mais o YouTube recomenda para outras pessoas. E eu acredito que tenha muita gente que queira saber sobre esses assuntos, que é muito importante. Eu queria também que vocês ficassem até o final do vídeo, que no final do vídeo eu quero pedir para vocês fazerem uma reflexão comigo a respeito do que a gente come, como a gente come e a questão de ouvir o corpo, tá? Então, assim, eu vou começar falando dos 3 pós brancos que envenenam a nossa saúde, que são eles: o açúcar refinado, o sal refinado e a farinha branca, refinada também. Então, por que eles têm todo esse problema para o nosso corpo, para o nosso organismo? O açúcar, se vocês forem pensar, o açúcar que a gente compra no mercado, o açúcar refinado, ele vem da cana. E não sei se vocês já viram o açúcar mascavo, que cor que ele é? Ele não é branco, né? Ele é marronzinho, tudo mais. Ele está mais próximo da cor da garapa da cana, né? Quem já foi em feira, já tomou garapa, sabe aquela cor meio marrom, meio esverdeada. Então, essa é a cor da garapa da cana. Para chegar naquela brancura, né, aqueles grãos fininhos, o quanto de química é colocada ali e o quanto é tirado de propriedades e de nutrientes que até a cana pode ter. Uma coisa interessante que uma vez eu ouvi falar, que a cana, ela é difícil de extrair o açúcar dela, né? Assim, um animal, por exemplo, que vai comer a cana, ele tem que fazer muito esforço para chupar, né, a cana. Não sei se vocês já, quando eu era pequena, a gente ia na feira e pedia um pedacinho de cana e a gente ficava chupando. A gente tem que fazer muita força para chupar. Por quê? Porque a cana, ela é feita não para a gente comer de modo fácil, mas que a gente gaste energia para comer ela. Entendeu? Esse é o sentido. E quando ele está nesse estado já todo de pozinho e tudo mais, você não tem esforço nenhum, você não gasta energia para comer o açúcar. Então você acaba comendo em quantidades erradas, comendo demais, né, o açúcar. Então um deles é o açúcar refinado, porque ele passa por muitos processos químicos para chegar naquela brancura. O segundo pó branco é o sal refinado. O sal, ele é retirado, né, da natureza, e ele é passado também por vários processos químicos para ele ficar branquinho, virar aquele pozinho e tudo mais. E o que acontece com ele? A maioria dos sais minerais importantes do sal, ele é retirado nesse processo químico, porque o sal, ele é muito importante para o nosso organismo. Ele tem os sais minerais que vem no sal, o iodo, o magnésio, todos os sais minerais que estão contidos no sal, eles são importantes, muito importantes para o nosso organismo. Então, assim, quando ele é retirado, não fica nada, fica só o lado ruim do sal. Então, assim, é claro que um sal rosa, né, que é o mais recomendado, o sal do Himalaia, tem 88 minerais, é mais completo e tudo mais, ele é caro, né? Só que muita gente não sabe que o sal grosso, sabe aquele sal usado em churrasco? Ele não é tão refinado, então ele ainda contém os minerais importantes. Se você pegar o sal grosso, que é aquele de churrasco, e bater no liquidificador, tornar ele um pouco mais fino, você pode usar para cozinhar.
ele vai ser muito mais benéfico para o seu corpo do que o sal refinado. Então, assim, é uma outra questão para a gente pensar. O outro pó branco que seria a farinha branca. A farinha, ela para ficar daquela forma branquinha, né, naquele pozinho fininho, ela passa por todo um processo de químico, né, ela é altamente processada para chegar nisso. E é o que sobra quase nada, e pior, sobra o glúten. O glúten, que muitas embalagens falam, não contém glúten, por quê? Por que falam tanto de glúten? Porque o glúten, ele inflama o nosso organismo. E quando o nosso corpo está inflamado, ele não absorve bem os nutrientes, ele pode causar vários problemas de funcionamento, ele não funciona bem quando está inflamado. Quando ele está inflamado, é sinal que ele está desregulado. Então, assim, esses são os 3 pós que a gente deve evitar por serem muito refinados e serem pobres, né, de nutrientes, porque foi retirado deles todos os nutrientes. E que a gente pode pensar em alternativas, né? Muitas das alternativas para esses alimentos são caras, mas outras não. Então, assim, eu queria convidar vocês, então, para pensar mais no que você come. Ter mais consciência daquilo que você está colocando para dentro, porque tudo é causa e consequência. A gente sofre as consequências daquilo que a gente come, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Se a gente come coisas que regulam o nosso alimentos que regulam o nosso intestino, a gente vai ter a consequência de estar com o intestino regulado. Se a gente come muito açúcar demais em excesso, vai ter muita glicose no sangue, a insulina às vezes não dá conta de tanta glicose e pode provocar uma diabetes. Então, assim, eu sempre me interessei por esses assuntos, né? Foram coisas que eu sempre gostei de pesquisar e de saber. E de um tempo pra cá eu venho pesquisando mais ainda, porque eu vou deixar aqui nos cards um outro vídeo que como ajudei o meu marido a controlar a diabetes mudando a alimentação, que é um programa Diabetes Controlada que eu adquiri e me ajudou muito a pesquisar sobre os alimentos, né, sobre as funções dos alimentos, e que está me ajudando também a repensar muita coisa sobre alimentação, sobre o que a gente come. Então eu quero convidar vocês para junto comigo pesquisar. Não aceita assim o que eu estou falando de primeira sobre esses 3 alimentos ultraprocessados. Não aceita de cara. Pesquisa, vai saber sobre esse assunto. Pega matérias, jornais, revistas sobre saúde. Veja o que as pessoas estão falando sobre isso. Vê se tem coerência para você. E outra coisa, comece a ouvir mais o seu corpo. A gente não escuta o que o corpo está pedindo. Muitas vezes a gente está cansada, o corpo está pedindo para você dar um tempo, descansar, dar uma relaxada, e não, a gente acaba comendo um doce. A gente entende, não, ele quer doce. Doce porque dá uma energia rápida, um café que dá uma energia rápida. Não, vamos continuar, nada de descansar não, vamos continuar. Ou seja, você não ouviu o que o seu corpo está pedindo, deu outra coisa e que pode prejudicar, pode vir a prejudicar. Assim, a gente também não pode transformar os alimentos em vilões, outro. Tudo é uma questão de conjunto, é uma questão de quantidade, né? Muitas vezes um alimento pode ou não fazer mal, dependendo da quantidade, né? Um doce, quem que não gosta de um doce, né? Mas se você abusar, você pode vir a ter uma diabetes e ficar o quê? Sofrendo sem poder comer doce. Tem que
fazer alternativas de comidas, de doces, né, sem açúcar, outras formas de açúcar. Então, assim, o que a gente pode fazer? Controlar melhor, né, o sal, o açúcar que a gente coloca nos alimentos. E outra, a gente perde muito o sabor, a gente mascara muitas vezes o sabor das coisas. Vocês já experimentaram um café sem açúcar? Saber o gosto mesmo do café? Será que você sabe o gosto do café? Será que o alimento que você come não está salgado demais? Você está mascarando o sabor mesmo dele? Você está sentindo só o sabor do sal? Muitas vezes a gente não para pensar nisso, a gente come meio no automático, meio no que a gente acostumou desde a infância e tudo mais, a gente vai crescendo com essas coisas e não para pensar. Só que o que acontece quando a gente não para pensar? A gente sofre as consequências daquilo que a gente come. Aí depois a gente fica doente e se sente vítima. Ai, que eu tô doente, ai, que sou vítima. Não, você não é de vítima, você só está colhendo a consequência daquilo. É plantar e colher. Você está só colhendo aquilo que você plantou. Então, assim, eu convido vocês para pensarem, junto comigo, parar para pensar um pouco sobre o que a gente come, sobre o que o nosso corpo está pedindo. Será que a gente está dando a ele aquilo que ele está pedindo? Então eu convido vocês para buscarem alternativas, para diminuírem o consumo desses alimentos, buscarem outras alternativas. No mercado municipal de qualquer cidade, né, existem uma variedade enorme de tipos de farinha. Tem farinha de amêndoa, tem farinha de coco, tem farinha de linhaça. Você já experimentou? A gente tem muito preconceito, né? Ai não, farinha, outro tipo de farinha, como é que vai ser? Estranho, né? A gente tá tão acostumado a comer pão, é a coisa mais, né, normal do mundo, você ir na padaria, comprar pão. E assim, a gente não pensa em outras alternativas. Então a gente tem que parar para pensar e para experimentar, né? Faz uma receita um dia. Eu comecei a fazer bolo com aveia. Eu nem sabia que aveia dava para fazer bolo. Então eu fui procurando receitas e ficou uma delícia. Bolo com aveia, coloquei um pouco de passas, banana. Não precisei adoçar. Eu simplesmente não precisei adoçar, porque a banana estava doce, as passas estavam doces também. E eu fiz um bolo de aveia com banana e passas, uma receita que eu peguei na internet. Então assim, se abre um pouco para pensar outras alternativas, para comer outras coisas, para experimentar outras coisas. Tô passando por um processo de um tempo para cá, que eu parei de comer carne vermelha e qualquer tipo de carne, todos os tipos de carne menos o peixe. A única carne que eu não deixei de comer foi o peixe. E o que eu tô notando? Que eu me sinto mais leve, o estômago, a digestão é mais leve, é mais tranquila. Então assim, eu não tô aqui para convencer ninguém a parar de comer carne, nada disso, tá? Isso aí eu tô contando uma experiência que eu fiz comigo, porque eu já sempre tive esse problema de digestão em relação principalmente à carne vermelha, né? Sempre foi um peso para mim. Então assim, eu comecei a ouvir o meu organismo. Então é diferente de quando eu como peixe. Quando eu como peixe, nossa, digere bem, sabe? É uma outra sensação, é bem diferente. Então assim, essa é uma experiência que eu estou fazendo, de ouvir o meu corpo, né? Você pode fazer outros tipos de experiência, dependendo. Eu acho que essa questão do que a gente gosta de comer ou não tem muito a ver com a nossa personalidade também, com a nossa história de vida, tem muita coisa relacionada, né? Então assim, não tô aqui para ditar regra para ninguém. Eu só acho que a gente poderia pensar mais no que a gente come. E esses dois pontos importantes, pensar mais no que a gente come, não comer no automático. E o segundo ponto muito importante, ouvir
o que aquilo que o corpo está dizendo. Se ele está pedindo para descansar, se ele está pedindo outros tipos de alimentos, se ele está pedindo alguma coisa para o intestino funcionar melhor e você não está pedindo uma fruta. Às vezes você não fica com vontade de comer alguma coisa do nada. Assim, você nem tá vendo aquilo, sei lá, você fica com vontade de comer laranja. Aí você, nada te remeteu aquilo, não foi nada que você assistiu na televisão, não foi nada. Será que seu organismo não está pedindo? Será que seu intestino não está funcionando muito bem e ele está pedindo uma laranja para regular um pouco? Então, assim, quantas vezes o nosso corpo fala com a gente e a gente não escuta? Né? É que nem uma criança, um bebezinho, né? Que não sabe dizer o que ele quer e ele chora. Então aí você tem que todas as alternativas ali para até saciar, né? Se é fome, ver se ele fez cocô, ver se ele tá limpo, ver se ele tá com sono, ou seja, você vai eliminando, né, as possibilidades. Então a gente começar a fazer isso com o nosso corpo, ele dá algum sinal. Bom, vamos entender o que ele quer. Então cobre um lado, cobre o outro, faz uma coisa, faz outra, até entender o que ele realmente tá pedindo e saciar, né? Aí você vai aprendendo a linguagem dele, né? Porque o corpo, ele tem uma linguagem. E como a gente se afastou muito da natureza, né? A gente, assim, nosso estado natural, e as comidas são muito artificiais, muito processadas e tudo mais, a gente se distanciou, né, da nossa natureza. Então a natureza não é só aquilo que está fora, árvores, pássaros, animais, tal, não é só isso, né? Tem a nossa natureza. Então o quanto a gente está distante da nossa natureza, o quanto a gente não se ouve. Então é isso que eu tenho para hoje. Eu vou deixando aqui o meu lema, que é: quer um mundo melhor, faça você mesmo. E até o próximo vídeo.